Imagine a cena: uma mulher grávida de 6 meses, em pé no meio de uma festa luxuosa, segurando um presente feito com as próprias mãos, com todo o amor do mundo. E então, o homem que ela ama, o pai do bebê que carrega no ventre, ergue aquele presente na frente de todos os convidados e ri alto, e diz: "Brinquedos de pobre não educam ninguém." Esse foi o momento em que Clarissa Vidal Monteiro sentiu seu mundo desabar. Mas 5 anos depois, essa mesma mulher estava em um palco internacional, elegante, poderosa, anunciando a compra completa da empresa do ex-marido. E ao lado dela, a filha genial que ele abandonou. Essa é a história de vingança mais silenciosa e mais poderosa que você vai ouvir hoje. Antes de começar, me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias reais de superação, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias para você. Agora, vamos voltar ao início dessa jornada. Clarissa Vidal Monteiro nasceu em Recife, no bairro da Várzea. Uma menina simples, criada por uma mãe professora da rede pública e um pai marceneiro. Dona Neide acordava às 5 da manhã para dar aula em 3 escolas diferentes. Seu Raimundo passava os dias na oficina, transformando madeira em móveis, em brinquedos, em pequenos sonhos que caberiam na casa de alguém. A vida era apertada, mas era cheia de amor. Clarissa cresceu vendo o pai criar coisas com as mãos, cadeirinhas, mesinhas, carrinhos de madeira. E enquanto ele trabalhava, contava histórias. Dizia que cada peça de madeira tinha uma alma e que o trabalho de um artesão era descobrir o que aquela alma queria ser. Essas palavras marcaram a menina para sempre. Na escola, Clarissa sempre foi curiosa. Adorava montar quebra-cabeças, desenhar, inventar brincadeiras. Quando terminou o ensino médio, fez faculdade de engenharia de produção com uma bolsa de estudos. Foi difícil, muito difícil. Ela estudava de dia, trabalhava de noite, ajudava a mãe nas despesas de casa. Mas nunca desistiu, porque Clarissa tinha um sonho: criar brinquedos que ensinassem as crianças a pensar, a sentir, a sonhar. Brinquedos que não fossem só plástico colorido, mas que tivessem alma, como as peças que o pai dela fazia. Aos 24 anos, ela conseguiu um emprego em São Paulo, uma fábrica de brinquedos chamada Ferraz Imports. Era uma empresa grande, sofisticada, que importava brinquedos caros da Europa e dos Estados Unidos. Clarissa entrou como assistente de produção, mas logo começou a apresentar ideias próprias, designs novos, conceitos diferentes. E foi assim que ela conheceu Eduardo Ferraz. Eduardo era o CEO da empresa, 33 anos, bonito, charmoso, sempre de terno impecável. Herdeiro do negócio da família, ele tinha aquele jeito confiante de quem nunca precisou lutar por nada. Mas quando viu os projetos de Clarissa, ficou impressionado. Ele a chamou para uma reunião, depois para um café, depois para um jantar. E Clarissa se apaixonou. Eduardo era tudo o que ela nunca teve: segurança, estabilidade. Ele falava de expandir a empresa, de inovar, de criar algo único no mercado brasileiro. E Clarissa acreditou que ao lado dele poderia finalmente realizar seu sonho. Eles começaram a namorar. 6 meses depois, foram morar juntos em uma cobertura na zona sul de São Paulo. Clarissa mal acreditava. Ela, a menina de Recife, agora acordava todos os dias em um apartamento com vista para a cidade inteira. Mas algo estava errado. Eduardo começou a mudar. Ele não queria mais ouvir as ideias dela. Dizia que os brinquedos artesanais que Clarissa propunha eram coisa de feira, sem apelo comercial. Ele só se interessava pelos produtos importados, caros, que davam status. Clarissa tentava argumentar. Dizia que o mercado brasileiro precisava de algo mais acessível, mais afetivo. Mas Eduardo sorria daquele jeito condescendente e falava:
Amor, deixa os negócios comigo. Você é criativa, mas não entende de mercado. E ela calava. Até que, um ano depois, Clarissa descobriu que estava grávida. Ela fez o teste sozinha no banheiro do apartamento, tremendo de emoção. 2 linhas cor-de-rosa. Clarissa olhou para o espelho e sorriu. Imaginou Eduardo segurando o bebê, brincando no chão da sala, sendo pai. Ela contou para ele naquela mesma noite, durante o jantar. Eduardo parou de comer. Colocou o garfo na mesa. Olhou para ela como se tivesse ouvido uma má notícia. Grávida? Agora? Clarissa sentiu o coração apertar. Amor. Eu sei que não planejamos, mas é nosso filho. É uma bênção. Eduardo passou a mão no cabelo. Respirou fundo. Clarissa, a empresa está em fase de expansão. Eu não posso... Não é o momento. Não é o momento? Você entende, né? Não é que eu não queira. Mas agora... é complicado. Ela tentou conversar, tentou explicar que eles conseguiriam, que teriam ajuda, que a família dela apoiaria. Mas Eduardo só balançava a cabeça, distante, frio. Nos dias seguintes, ele mal falava com ela. Saía cedo, voltava tarde. Quando Clarissa tentava tocar no assunto do bebê, ele desviava. E Clarissa começou a sentir que estava sozinha. Mas ela não desistiria. Decidiu organizar um chá de bebê. Pensou que, se Eduardo visse a festa, os preparativos, sentisse a energia de celebração, talvez aquilo acendesse algo nele. Talvez ele voltasse a ser o homem que ela conheceu. Eduardo concordou com a festa, mas de forma mecânica. Disse que cuidaria da lista de convidados. E convidou só gente do trabalho. Sócios, investidores, influenciadores, ninguém da família de Clarissa, nem Dona Neide, nem seu Raimundo. Quando Clarissa viu a lista, sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Ela decidiu que faria algo especial. Algo que mostrasse para Eduardo o verdadeiro significado daquele momento. Ligou para o pai em Recife e pediu ajuda. Queria criar um brinquedo de madeira feito à mão, com todo o carinho do mundo. Um símbolo de amor, de família, de raiz. Seu Raimundo passou 2 semanas trabalhando. Esculpiu cada detalhe. Um cavalo de balanço pequeno, delicado, pintado à mão. Clarissa pediu para ele gravar uma frase na base. Para Alice, com amor eterno. Alice. Esse era o nome que ela tinha escolhido para a filha. Quando o brinquedo ficou pronto, Clarissa chorou ao abrir a caixa. Era perfeito. Simples, mas perfeito. Tinha alma. Ela embrulhou o presente com papel craft, amarrou com um laço de juta, nada luxuoso, mas verdadeiro. No dia do chá de bebê, Clarissa acordou nervosa. Passou a manhã inteira se arrumando, tentando esconder a ansiedade. Colocou um vestido azul claro, prendeu o cabelo, passou um batom suave. Aos 6 meses de gravidez, a barriga já estava evidente. Ela se olhou no espelho e respirou fundo. Vai dar tudo certo. A festa seria em um salão de eventos sofisticado na Vila Olímpia. Decoração clean, flores brancas, mesas com doces importados. Tudo impecável. Tudo caro. Quando Clarissa chegou, já tinha mais de 50 pessoas lá. Ela não conhecia quase ninguém. Eduardo estava no centro, rindo, conversando, como se aquilo fosse só mais um evento corporativo. Ela se aproximou. Ele virou, sorriu de leve, mas não a abraçou. Chegou. Ótimo. Vem, quero te apresentar para alguns investidores. E foi isso. Nenhum beijo, nenhum carinho, nenhum "como você está?". Clarissa segurou as lágrimas e sorriu. A festa seguiu. As pessoas comiam, bebiam, tiravam fotos. Ninguém perguntava sobre o bebê. Ninguém se interessava pela história dela. Era como se Clarissa fosse invisível. Até que chegou a hora dos presentes. Clarissa respirou fundo, pegou a caixa embrulhada com papel craft e caminhou até Eduardo.
Ele estava conversando com um grupo de empresários, todos de terno, todos rindo alto. Amor, posso te dar meu presente? Eduardo olhou para ela, depois para a caixa. Fez uma expressão de curiosidade. Claro, ela entregou. Ele pegou. Todos os convidados se aproximaram, curiosos. Clarissa sentiu o coração disparar. Eduardo abriu o embrulho devagar. Quando viu o cavalo de madeira, parou, olhou, virou a peça nas mãos. E então ele começou a rir. Não um riso de surpresa, não um riso de emoção, um riso de desprezo. O que é isso, Clarissa? Você está falando sério? Ela piscou, confusa. É um brinquedo que meu pai fez, para nossa filha. Eduardo ergueu o cavalo de madeira para todo mundo ver. Gente, olha isso. Minha noiva trouxe um brinquedo de feira. Algumas pessoas riram. Outras ficaram em silêncio, constrangidas. Clarissa sentiu o rosto queimar. Eduardo, para! Mas ele não parou. Clarissa, a gente importa brinquedos de design europeu. E você vem com isso aqui? Um cavalo de madeira? Parece coisa de camelô. A voz dele estava alta agora. Todo mundo ouvia. Brinquedos de pobre não educam ninguém. Silêncio. Clarissa olhou para ele. Grávida, humilhada, destruída. Alguém tirou uma foto. Bianca Dourado, a assessora de imprensa de Eduardo, estava filmando tudo com o celular, sorrindo. Clarissa virou as costas e saiu correndo. Clarissa empurrou a porta do salão e saiu. O ar frio da noite bateu no rosto dela, mas não trouxe alívio. Ela desabou no meio-fio da calçada, as mãos tremendo, a barriga de 6 meses pesando sobre as pernas. As lágrimas vinham sem controle. Dentro do salão, a festa continuava. Risos, música, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para as próprias mãos. Ainda sentiu o peso do cavalo de madeira que tinha entregue. O presente que o pai dela fez, com tanto carinho. O presente que Eduardo destruiu na frente de todo mundo. Brinquedos de pobre não educam ninguém. A frase ecoava na cabeça dela como um tiro. Clarissa pegou o celular e ligou para a mãe. Dona Neide atendeu no segundo toque. Filha, como foi a festa? Clarissa tentou falar, mas só conseguiu soluçar. Mãe, ele me humilhou. O quê? Como assim? Na frente de todo mundo, mãe. Ele riu do presente do pai. Disse que era coisa de pobre. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. Clarissa, volta para casa. Agora. Pega suas coisas e volta para Recife. Mãe, eu não posso. Eu estou grávida dele. Eu preciso tentar. Tentar o quê, filha? Esse homem não te ama. Ele não ama essa criança. Volta para casa. Clarissa desligou. Ficou ali, sentada na calçada, olhando para o nada. Não sabia quanto tempo tinha passado. 5 minutos, 10, talvez meia hora. Até que ouviu passos atrás dela. Era Eduardo. Ele estava com o celular na mão, sem nem olhar para ela direito. Clarissa, você precisa entrar. Está fazendo papelão. Ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados. Papelão? Você me humilhou na frente de todo mundo e eu estou fazendo papelão? Eduardo suspirou impaciente. Você levou aquilo muito a sério. Foi só uma brincadeira. Brincadeira. Clarissa, eu não posso ficar aqui discutindo. Tenho investidores lá dentro. A gente conversa depois. E ele voltou para o salão. Clarissa ficou ali, sozinha, no meio da rua, grávida, abandonada, invisível. Ela pegou um Uber e voltou para a cobertura. Subiu devagar, segurando a barriga, sentindo cada degrau como se fosse o último. Quando entrou no apartamento vazio, foi direto para o quarto, abriu o armário, pegou uma mala e começou a fazer as malas. Não sabia para onde ia, não sabia o que faria, mas sabia que não podia ficar ali. De madrugada, Eduardo chegou. Ele viu a mala no chão, as roupas espalhadas pela cama. O que você está fazendo? Clarissa não olhou para ele. Vou embora. Embora? Para onde?
para Recife, para o único lugar onde ainda sou alguém. Eduardo deu um passo à frente. Clarissa, não faz drama. Você está grávida, cansada. Amanhã você muda de ideia. Ela parou, virou e olhou nos olhos dele. Drama? Você me humilhou na frente de 50 pessoas. Riu do presente que meu pai fez com as próprias mãos. Diz que brinquedos de pobre não educam. E você acha que eu estou fazendo drama? Eduardo cruzou os braços. Eu falei a verdade. Aquele brinquedo era ridículo. Eu não vou fingir que gostei só para não te magoar. Então você não me ama. Clarissa, responde. Você me ama? Silêncio. Eduardo desviou o olhar. Eu nunca pedi para você engravidar. Clarissa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela piscou, tentando processar o que tinha ouvido. Você nunca pediu? Foi um acidente, você sabe disso. E eu não estou pronto para ser pai. Mas vai ser. Não. Ele disse com tanta frieza que Clarissa recuou. Eu não vou casar com você, Clarissa. Não vou fingir que quero essa criança. Não vou construir uma família de mentira só porque você romantiza tudo. Ela segurou a borda da cama para não cair. Eduardo, você está falando sério? Estou. E quanto antes você aceitar, melhor para todo mundo. Clarissa olhou para a barriga. Para a filha que crescia dentro dela, para Alice, que ele nem sabia o nome, e algo dentro dela se quebrou. Mas ao mesmo tempo, algo começou a despertar. Ela terminou de arrumar a mala em silêncio. Eduardo ficou parado na porta, assistindo, sem dizer mais nada. Quando Clarissa fechou a mala, ela passou por ele sem olhar. Você vai se arrepender disso. Eduardo deu um sorriso cínico. Não vou, tenho certeza. Clarissa saiu da cobertura naquela madrugada. Desceu 20 andares com a mala pesada, grávida, sozinha. Pegou um táxi para o aeroporto, comprou uma passagem para Recife com o cartão de crédito, sentou na sala de embarque e chorou em silêncio. No celular, começaram a chegar as notificações. Fotos do chá de bebê estavam sendo espalhadas nas redes sociais. Bianca Dourado tinha postado no Instagram da empresa a imagem de Eduardo erguendo o cavalo de madeira, rindo. A legenda dizia, chá de bebê do nosso CEO, momentos inesquecíveis e... surpresas inusitadas. Os comentários eram cruéis. Que presente esquisito. Ela realmente achou que um brinquedo de feira ia impressionar. Coitada, deve ser de interior. Clarissa desligou o celular. Encostou a cabeça na parede fria da sala de embarque e fechou os olhos. Deus me dá força. Ela chegou em Recife de manhã cedo. Dona Neide e seu Raimundo estavam esperando no aeroporto. Quando viram a filha saindo do desembarque, grávida, com a mala pesada, os olhos inchados, correram para abraçá-la. Clarissa desabou nos braços da mãe e chorou como não chorava desde criança. Mãe, ele não me quer, ele não quer nossa filha. Dona Neide apertou a filha contra o peito. Então, ele não merece vocês. Seu Raimundo pegou a mala sem dizer nada, mas quando olhou para os olhos da filha, ela viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele também. Os três voltaram para casa em silêncio. A mesma casa simples da várzea. 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada. Mas era lar. Clarissa se trancou no quarto que foi dela a vida inteira. Deitou na cama, olhou para o teto rachado e colocou a mão na barriga. Alice, eu não sei como, mas eu vou te dar tudo. Tudo que você merece. E ele vai ver. Nos dias seguintes, Clarissa mal saía do quarto. Dona Neide tentava conversar, mas ela não queria falar. Só chorava, só dormia. A dor da rejeição parecia maior que qualquer força. Até que uma tarde, seu Raimundo bateu na porta. Filha, posso entrar? Clarissa limpou as lágrimas e abriu a porta. O pai entrou com uma caixa de madeira nas mãos. O que é isso, pai? Abre. Ela abriu. Dentro estava o cavalo de balanço. O mesmo que Eduardo tinha desprezado.
Clarissa franziu a testa. Como você tem isso? Ele devolveu, mandou por correio, com um bilhete dizendo que você esqueceu. Clarissa pegou o cavalo nas mãos. Sentiu o peso, a textura, o carinho que o pai tinha colocado em cada detalhe. E pela primeira vez desde a humilhação, ela não sentiu vergonha, ela sentiu raiva. Seu Raimundo sentou na beirada da cama e olhou para a filha. Clarissa, esse homem tentou te fazer acreditar que o que você tem não vale nada, que o que eu faço não vale nada, que o amor que a gente coloca nas coisas é coisa de pobre. Clarissa olhou para o pai. Mas ele está errado, filha. O brinquedo mais bonito é aquele que faz alguém acreditar de novo. E você ainda acredita. Eu sei que acredita. Ela segurou o cavalo de madeira contra o peito. Pai, eu não sei o que fazer. Faz o que você sempre sonhou. Cria seus brinquedos. Mostra para o mundo que amor vale mais que dinheiro. Clarissa olhou para a barriga, para Alice, e algo dentro dela acordou. Não era mais dor, não era mais vergonha, era determinação. Naquela noite, Clarissa pegou um caderno velho e começou a desenhar projetos, ideias, brinquedos que ensinavam através do afeto, brinquedos que tinham alma. Dona Neide entrou no quarto e viu a filha desenhando concentrada. Filha, você precisa descansar. Não, mãe, eu preciso criar. Dona Neide ficou preocupada. Clarissa, você está grávida, sozinha, sem dinheiro. Como você vai fazer isso? Clarissa ergueu o rosto e pela primeira vez em semanas sorriu. Eu não sei, mãe, mas eu vou conseguir. E foi assim que começou. Clarissa passou os últimos 3 meses de gravidez desenhando, planejando, criando. Seu Raimundo a ajudava na oficina, cortando madeira, montando protótipos. Dona Neide cuidava das contas da casa, trabalhando dobrado para sustentar as duas. E Clarissa construía seu sonho em silêncio. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo seguia a vida. Postava fotos em festas, viagens, eventos. 3 semanas depois do chá de bebê, ele começou a namorar Bianca Dourado, a assessora de imprensa que tinha filmado a humilhação de Clarissa. E ninguém falou nada, ninguém questionou. Porque para a sociedade, Eduardo era o bem-sucedido e Clarissa era só a ex. Mas algo estava prestes a mudar. Alice nasceu em uma tarde de dezembro, no Hospital da Restauração, em Recife. Parto normal, sem complicações. Quando Clarissa segurou a filha pela primeira vez, olhou nos olhinhos pequenos e sussurrou: Eu prometo que você nunca vai sentir o que eu senti. Alice abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para a mãe. E Clarissa soube que aquela criança era especial. Nos primeiros meses, Alice era como qualquer bebê. Chorava, mamava, dormia, mas Clarissa percebia algo diferente. A menina fixava o olhar em objetos por muito tempo. Observava, analisava. Quando completou 1 ano, Alice já empilhava blocos de madeira em torres complexas. Aos 2 anos, montava quebra-cabeças de 50 peças sozinha. Aos 3, desenhava formas geométricas perfeitas. Clarissa levou a filha para uma avaliação neurológica. A médica ficou impressionada. Sua filha tem altas habilidades, Clarissa. Ela é superdotada. Clarissa sentiu o peito apertar de emoção. Então, ela é especial mesmo? Ela é. E com o estímulo certo, ela pode ir muito longe. Clarissa saiu do consultório segurando a mão da filha. Olhou para baixo, para aquela menininha de cabelos cacheados e olhos curiosos. Alice, você e eu vamos construir algo incrível juntas. E foi exatamente isso que aconteceu. Clarissa inscreveu alguns dos seus projetos de brinquedos em editais de inovação social. Foi recusada 3 vezes, mas na 4ª tentativa
Foi selecionada para apresentar em um evento de educação inclusiva em Recife. Ela subiu no palco nervosa, segurando um protótipo de brinquedo educativo feito com madeira de reflorestamento e tecnologia simples de encaixe. Falou sobre afeto, sobre educar pelo toque, sobre ensinar através da emoção. A plateia aplaudiu educadamente. Mas um homem na segunda fileira levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Clarissa assentiu. Quanto tempo você levou para desenvolver isso? 3 anos. E você fez sozinha? Com a ajuda do meu pai. Ele é marceneiro. O homem sorriu. Eu adorei. Quero investir no seu projeto. Clarissa piscou confusa. Investir? Sim, me chamo Rafael Moura. Sou investidor social. E eu acredito em você. E foi assim que tudo começou a mudar. Mas como uma mulher sozinha, com uma filha pequena, sem dinheiro e sem nome, poderia desafiar um império? Rafael Moura não era como Eduardo. Ele tinha 37 anos, era ex-professor de pedagogia e agora investia em projetos sociais que uniam educação e inovação. Usava roupas simples, falava com calma e quando olhava para Clarissa, realmente havia. Depois da apresentação, ele a convidou para tomar um café. Clarissa aceitou, mas levou Alice junto. A menina tinha 3 anos e estava quietinha, brincando com um boneco de pano. Rafael olhou para a criança e sorriu. Ela é linda e quietinha, né? Clarissa sorriu também. Quietinha, mas observa tudo. Às vezes acho que ela entende mais do que eu. Rafael riu. Crianças são assim, enxergam o mundo com uma clareza que a gente esquece. Eles conversaram por quase 2 horas. Rafael fez perguntas sobre o projeto, sobre a visão de Clarissa, sobre como ela imaginava expandir a ideia. E pela primeira vez em muito tempo, alguém a levou a sério. Clarissa, eu quero investir 20 mil reais no seu projeto. Não é muito, mas dá para você montar uma pequena estrutura, fazer mais protótipos, talvez participar de outras feiras. Clarissa arregalou os olhos. 20 mil reais? Você está falando sério? Estou, mas tem uma condição. O coração dela apertou. Sempre tinha uma condição. Qual? Que você acredite em você mesma, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Clarissa sentiu os olhos marejarem. Ela abaixou a cabeça, tentando esconder a emoção. Eu não sei se consigo. Rafael se inclinou para frente. Você já conseguiu. Você saiu de uma humilhação pública, voltou para casa grávida e sozinha, criou uma filha e ainda desenvolveu um projeto incrível. Se isso não é força, eu não sei o que é. Clarissa olhou para ele, e pela primeira vez, desde que Eduardo a desprezou, ela sentiu que talvez, só talvez, ela realmente pudesse conseguir. Rafael investiu os 20 mil reais. Clarissa alugou um galpãozinho pequeno no bairro de Casa Amarela, em Recife. Comprou ferramentas, madeira, tecido, tintas atóxicas. Seu Raimundo largou o emprego na marcenaria e passou a trabalhar com ela em tempo integral. Os dois criavam brinquedos de madeira, educativos, com design simples, mas funcional. Cada peça era pensada para estimular a criatividade e a coordenação motora. E o mais importante, cada brinquedo era feito com amor. Alice começou a ajudar também. Com 3 anos, ela já sabia separar as peças por cor e tamanho. Aos 4, começou a dar ideias. Coisas simples como: mãe, e se a girafa tivesse pescoço que desmonta? Aí a criança aprende a montar. Clarissa olhava para a filha e ficava impressionada. A menina pensava como uma engenheira. Foi quando Clarissa decidiu levar Alice para uma avaliação mais completa. A psicóloga fez uma série de testes e no final chamou Clarissa para conversar. Sua filha tem altas habilidades, QI acima de 140. Ela é superdotada, Clarissa. Clarissa sentiu o peito estufar de orgulho e medo ao mesmo tempo. Mas o que eu faço?
Estimule ela, não limite. Deixe ela criar, perguntar, explorar. Ela vai te surpreender. E Alice se surpreendeu. Aos 4 anos, ela aprendeu a usar o computador sozinha. Assistia vídeos sobre programação infantil e robótica. Um dia, Clarissa entrou no quartinho improvisado que servia de escritório e viu Alice mexendo em um programa de design gráfico. Alice, o que você está fazendo? Desenhando um brinquedo novo, mãe. Clarissa se aproximou. Na tela havia o desenho de um quebra-cabeça interativo, com peças que acendiam quando encaixadas no lugar certo. Filha, você fez isso sozinha? Alice assentiu, orgulhosa. Sim, vi um vídeo que ensinava. É fácil. Clarissa sentou no chão, atônita. Alice, você tem 4 anos. Eu sei, mãe, mas eu gosto de criar, igual a você. Clarissa abraçou a filha com tanta força que Alice riu. Mãe, você está me esmagando. Foi nesse momento que Clarissa teve uma ideia. E se ela integrasse a criatividade de Alice aos brinquedos? E se criasse uma linha educativa que unisse tecnologia simples, afeto e aprendizado emocional? Ela apresentou a ideia para Rafael. Ele adorou. Clarissa, isso é revolucionário. Brinquedos que ensinam a criança a sentir, não só a memorizar. Você precisa registrar isso, precisa proteger essa ideia. Clarissa registrou a marca, escolheu o nome, Alma Kids. Brinquedos com alma para crianças com sonhos. Os primeiros protótipos ficaram prontos 6 meses depois. Eram brinquedos de madeira com pequenos sensores que acendiam ou emitiam sons suaves quando a criança completava uma tarefa. Nada muito complexo, mas o diferencial era a emoção. Cada brinquedo tinha uma história. Cada peça ensinava algo sobre afeto, paciência, superação. Clarissa levou os protótipos para uma feira de educação em Salvador. Montou um estande simples, com Alice ao lado, ajudando a organizar as peças. No primeiro dia, quase ninguém parou. No segundo dia, uma professora de uma escola particular se interessou. Comprou 3 kits. No terceiro dia, um importador japonês passou pelo estande. Parou. Olhou. Pegou um dos brinquedos nas mãos. Isso é interessante. Quem criou? Clarissa levantou a mão tímida. Eu. O homem olhou para ela, depois para Alice. E essa menina? É minha filha. Ela me ajuda a criar. O japonês sorriu. Vocês têm algo especial aqui. Eu quero levar essa linha para o Japão. Clarissa piscou. Pro Japão? Sim. Escolas montessorianas no Japão vão adorar isso. Posso fazer um pedido de 500 unidades. 500 unidades. Clarissa mal conseguia processar. Ela olhou para o pai, que estava ao lado, com os olhos arregalados. Senhor, a gente não tem estrutura para produzir 500 unidades. O japonês deu de ombros. Então arrumem. Eu volto em 3 meses. E ele saiu. Clarissa ficou parada no meio da feira, tremendo. Alice puxou a barra da blusa dela. Mãe, a gente consegue fazer 500? Clarissa olhou para a filha, para aquela menininha de 5 anos que já pensava como adulta. A gente vai tentar. E tentaram. Rafael ajudou a conseguir um empréstimo. Clarissa alugou um galpão maior, contratou 4 pessoas para ajudar na produção. Seu Raimundo coordenava a marcenaria. Dona Neide cuidava da parte administrativa. Era uma correria louca. Mas pela primeira vez, Clarissa sentia que estava no caminho certo. Alice continuava ajudando. Ela testava cada brinquedo, dava feedback, sugeria melhorias. E foi Alice quem teve a ideia de criar vídeos educativos, mostrando como os brinquedos funcionavam. Mãe, vamos gravar um vídeo. Eu explico como a criança usa. Assim fica mais fácil de entender. Clarissa gravou com o celular. Alice, com 5 anos, explicava com naturalidade como montar cada peça, qual era o objetivo de cada brinquedo, como aquilo ajudava no desenvolvimento emocional.
Clarissa postou o vídeo no Instagram da marca. No dia seguinte, tinha 5.000 visualizações. Na semana seguinte, 50.000. No mês seguinte, o vídeo viralizou. Alice virou um fenômeno nas redes sociais. As pessoas se encantavam com a inteligência, a espontaneidade, a forma como ela explicava conceitos complexos de um jeito simples. Essa menina é um gênio. Que criança incrível! Eu quero comprar esses brinquedos para o meu filho. As encomendas começaram a chegar, do Brasil inteiro, do Japão, do Canadá, da Espanha. Alma Kids explodiu. Clarissa mal conseguia acreditar. Em menos de um ano, ela tinha saído de um galpãozinho em Casa Amarela para uma empresa com 20 funcionários e pedidos internacionais. E tudo começou com um cavalo de madeira desprezado. Rafael continuava ao lado dela, não como investidor, mas como amigo. E aos poucos, como algo mais. Ele ajudava nas decisões estratégicas, participava das reuniões, apoiava Clarissa nos momentos de dúvida. E quando ela olhava para ele, sentia algo que não sentia há muito tempo: confiança. Uma noite, depois de uma reunião longa, Rafael ofereceu carona para Clarissa. No caminho, ele parou o carro perto da praia de Boa Viagem. Vamos dar uma caminhada? Clarissa concordou. Os dois desceram, tiraram os sapatos e caminharam pela areia. Rafael, eu preciso te agradecer. Por quê? Por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Ele parou e olhou para ela. Clarissa, eu não acreditei em você. Eu vi você. E o que eu vi foi uma mulher incrível, que só precisava de uma chance. Clarissa sentiu o coração acelerar. Rafael, eu tenho medo. De quê? De me machucar de novo. Ele deu um passo à frente. Eu não sou ele, Clarissa. Eu sei, mas ainda dói. Rafael segurou a mão dela. Então vamos devagar, sem pressa, sem pressão. E foi assim que começou. Devagar, com respeito, com verdade. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo via tudo de longe. Os vídeos de Alice viralizando. A marca Alma Kids sendo mencionada em revistas de educação. Clarissa sendo entrevistada em podcasts. E ele não conseguia acreditar. Bianca, agora sua esposa, notou a mudança no comportamento dele. Eduardo, o que você está vendo? Ele virou a tela do celular para ela. Um vídeo de Alice explicando como funcionava um brinquedo educativo. Essa é a filha da Clarissa. Bianca franziu a testa. A ex? Aquela do chá de bebê? Sim. Bianca deu de ombros. E daí? Ela fez um brinquedinho e viralizou. Não vai durar. Mas Eduardo sabia. No fundo, ele sabia. Aquilo não era sorte, era talento, era visão. E ele tinha desprezado. E você, o que está achando até aqui? Se está gostando dessa história de superação, deixa o like agora para ajudar o canal a crescer e trazer mais histórias assim para você, porque a virada de Clarissa está só começando. Eduardo tentou investigar mais sobre a Alma Kids. Descobriu que a empresa tinha fechado contratos com escolas no Japão, que estava expandindo para o Canadá, que Clarissa tinha sido convidada para palestrar em um congresso internacional de educação. Ele ligou para Clarissa, depois de 5 anos sem falar. Ela atendeu, surpresa ao ver o nome dele na tela. Alô? Clarissa? Sou eu. Silêncio. Eduardo? Olha, eu sei que faz tempo, mas eu vi o que você está fazendo. A empresa, os brinquedos, parabéns. Clarissa respirou fundo. Obrigada. Eu queria, sei lá, conversar. Talvez a gente possa fazer uma parceria. A Ferraz Imports tem estrutura, distribuição. Eduardo. Sim, eu não preciso de você. Ele ficou em silêncio. E a Alice também não. Clarissa desligou. E pela primeira vez em 5 anos, ela sentiu que tinha fechado aquele ciclo. Mas o passado ainda não tinha terminado com ela.
porque Eduardo e Bianca estavam prestes a fazer algo que mudaria tudo. 3 meses depois daquela ligação, Eduardo e Bianca lançaram uma nova linha de brinquedos. O nome? Essence Kids. O slogan? Brinquedos com essência para crianças especiais. Clarissa viu o anúncio no Instagram, parou tudo o que estava fazendo, clicou no link e, quando viu os produtos, sentiu o sangue ferver. Eram cópias descaradas dos brinquedos da Alma Kids. Os mesmos formatos, as mesmas cores, o mesmo conceito de aprendizado emocional. A única diferença? Eram feitos com plástico importado e custavam 3 vezes mais caro. Clarissa ligou para Rafael imediatamente. Rafael, você viu isso? Vi, acabei de ver. Eles copiaram tudo. Tudo! Rafael respirou fundo do outro lado da linha. Clarissa, calma. Vamos processar. Você tem as patentes registradas. Eles não vão se safar. Mas até o processo sair, eles vão vender, vão confundir o mercado. As pessoas vão achar que eu copiei deles. Não vão. Confia em mim. Mas Clarissa não conseguia confiar. Ela tinha trabalhado tanto, construído tanto, e agora Eduardo tentava roubar o que era dela de novo. Alice entrou no escritório e viu a mãe nervosa andando de um lado para o outro. Mãe, o que foi? Clarissa parou, olhou para a filha, aquela menininha de 5 anos que já entendia o mundo melhor que muita gente. Filha, lembra do seu pai? Alice fez uma cara confusa. Aquele homem da foto? É. Ele copiou nossos brinquedos. Alice franziu a testa. Mas ele não pode fazer isso. Pode, se ninguém provar que ele está errado. Alice pensou por um instante. Depois pegou o tablet dela e começou a mexer. O que você está fazendo, Alice? Vou gravar um vídeo. Um vídeo? Sim. Vou mostrar como os brinquedos dele não funcionam de verdade. Clarissa piscou. Como assim? Mãe, eu vi as fotos dos brinquedos dele. Eles parecem com os nossos, mas não têm a tecnologia emocional. São só plástico. Não ensinam nada. Clarissa sentou ao lado da filha impressionada. E você vai mostrar isso num vídeo? Vou, as pessoas precisam saber. Alice gravou o vídeo sozinha. Sentou na frente da câmera, com um brinquedo da Alma Kids de um lado e uma foto do brinquedo da Essence Kids do outro. Ela começou a falar, com clareza, com confiança. Oi, gente, eu sou a Alice. Algumas pessoas estão vendendo brinquedos parecidos com os nossos, mas eles não são iguais. Vou mostrar por quê. Alice explicou passo a passo como os brinquedos da Alma Kids tinham sensores que reagiam ao toque da criança, ensinando paciência, coordenação, emoção. Mostrou como os brinquedos da Essence Kids eram apenas plástico. Eles são bonitos, mas não ensinam nada, só parecem que ensinam. O vídeo terminou com Alice olhando diretamente para a câmera e dizendo: brinquedos de verdade têm alma, os outros só têm embalagem. Clarissa postou o vídeo no Instagram da marca naquela mesma noite. No dia seguinte, o vídeo tinha 1 milhão de visualizações. Na semana seguinte, 5 milhões. As pessoas começaram a comentar, a comparar, a questionar a Essence Kids publicamente. Eles realmente copiaram. Que vergonha! A Alice desmascarou eles. Essa menina é um gênio. Protejam a Alma Kids. Eduardo viu o vídeo e pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu medo. Bianca tentou controlar os danos. Postou uma nota oficial dizendo que os brinquedos da Essence Kids eram inspirados em conceitos universais de educação e que não havia plágio. Mas era tarde demais. A internet já tinha escolhido o lado dela, e era o lado de Clarissa. As vendas da Essence Kids despencaram, lojas cancelaram contratos, investidores se afastaram. E Clarissa finalmente respirou. Rafael apareceu no escritório dela naquela tarde com um sorriso largo no rosto.
Você viu as notícias? Vi. A Ferraz Imports está em crise. As ações caíram 40% essa semana. Clarissa fechou os olhos. Não era felicidade que ela sentia. Era alívio. Rafael, eu não queria destruir ele. Você não destruiu. Ele se destruiu sozinho. Rafael sentou ao lado dela e segurou a mão dela. Clarissa, você construiu algo real, algo que as pessoas amam. Ele tentou imitar, e imitação nunca vence o original. Ela olhou para ele e sorriu. Obrigada por estar aqui. Sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Rafael respirou fundo. Clarissa, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu te amo. Clarissa sentiu o coração acelerar. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu verdade. Rafael, você não precisa dizer nada agora. Eu precisava que você soubesse. Clarissa segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu também te amo. E eles se beijaram. Ali, no meio daquele escritório improvisado, cercado de protótipos de brinquedos, papéis espalhados e a foto de Alice sorrindo na parede. Foi o começo de algo novo, algo verdadeiro. Enquanto isso, a Alma Kids continuava crescendo. Clarissa foi convidada para palestrar em um congresso internacional de educação em Nova York. Era a primeira vez que ela sairia do Brasil com Alice. As duas embarcaram juntas. Alice estava encantada com o avião, com as nuvens, com tudo. Mãe, a gente está voando de verdade. Clarissa sorriu. Estamos, filha, e vai ter muito mais voos pela frente. O congresso foi um sucesso. Clarissa apresentou a linha completa da Alma Kids. Explicou o conceito de educação emocional através do brincar. Mostrou vídeos de crianças usando os brinquedos, aprendendo, sorrindo. A plateia aplaudiu de pé. Depois da apresentação, várias pessoas se aproximaram. Diretores de escolas, pedagogos, investidores. E entre eles, um homem de terno cinza com um crachá escrito Unesco. Clarissa Monteiro? Sim. Meu nome é Dr. Felipe Moreau, sou representante da Unesco. Eu adorei sua apresentação. Obrigada. Nós gostaríamos de indicá-la para o Prêmio de Inovação em Educação Infantil deste ano. Clarissa piscou. Prêmio? Sim, é um reconhecimento internacional. Será em Paris, daqui a 6 meses. Clarissa mal conseguia processar. Eu não sei o que dizer. Felipe sorriu. Diga sim. Sim? Claro que sim. E quando Clarissa voltou para o hotel, ligou para Rafael. Você não vai acreditar? No quê? Eu fui indicada para um prêmio da Unesco. Do outro lado da linha, Rafael gritou de alegria. Clarissa, isso é incrível! Ela riu, emocionada. Eu sei. Eu ainda não acredito. Você merece. Você sempre mereceu. Clarissa olhou para Alice, que estava dormindo na cama do hotel, abraçada com um dos brinquedos que elas criaram juntas. E ela sentiu que finalmente tinha vencido. Não vencido Eduardo, mas vencido a dor, vencido a vergonha, vencido a sensação de invisibilidade. Ela tinha se tornado visível para o mundo inteiro, mas enquanto Clarissa brilhava em Nova York, Eduardo afundava em São Paulo. A Ferraz Imports estava à beira da falência. A tentativa de copiar a Alma Kids tinha sido o golpe final. Investidores retiraram o dinheiro. Fornecedores cancelaram contratos. Funcionários pediram demissão. Bianca, sempre pragmática, pediu o divórcio. Eduardo, eu não vou afundar com você. Ele nem tentou segurá-la. Sabia que era inútil. Sozinho no escritório vazio, Eduardo olhou pela janela. Via a cidade de São Paulo lá embaixo movimentada, indiferente ao fracasso dele. Pegou o celular, abriu o Instagram e viu uma foto de Clarissa em Nova York, sorrindo, com Alice ao lado e Rafael segurando a mão dela. A legenda dizia:
Às vezes, o que o mundo despreza é exatamente o que ele mais precisa. Eduardo fechou o celular e, pela primeira vez em 5 anos, chorou. Não de arrependimento, mas de compreensão. Ele tinha tido tudo e jogou fora, enquanto Clarissa, que não tinha nada, construiu um império. E agora só restava uma pergunta: o que aconteceria quando os dois se encontrassem de novo? Se você chegou até aqui, muito obrigada por acreditar nessa história. Fica comigo até o final, porque o melhor ainda está por vir. 6 meses depois do congresso em Nova York, Clarissa recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado de São Paulo. Dona Clarissa Monteiro? Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Augusto Ferreira. Represento um grupo de investidores. Gostaríamos de marcar uma reunião com a senhora. Sobre o quê? Sobre a aquisição da Ferraz Imports. Clarissa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A aquisição? Sim, a empresa está à venda e meus clientes acreditam que a senhora seria a compradora ideal. Clarissa desligou o telefone e ficou parada no meio da sala. As pernas tremiam. O coração disparava. Rafael entrou no escritório e viu a expressão dela. O que foi? A Ferraz Import está à venda. Rafael arregalou os olhos. E eles querem que você compre? Sim. Silêncio. Rafael sentou na cadeira, processando a informação. Clarissa, isso muda tudo. Eu sei. O que você vai fazer? Clarissa olhou pela janela. Pensou em tudo que tinha passado, na humilhação, na dor, na reconstrução. Eu vou comprar. Rafael levantou a sobrancelha. Tem certeza? Tenho. Mas não por vingança, Rafael, por propósito. Como assim? Vou transformar aquela empresa. Vou fazer dela o que ela sempre deveria ter sido. Um lugar que valoriza o afeto, a educação, o amor. Rafael sorriu. Então vamos fazer isso. A negociação levou 3 meses. Clarissa vendeu parte das ações da Alma Kids para investidores internacionais e usou o dinheiro para comprar a Ferraz Imports. O valor? 8 milhões de reais. Eduardo assistiu tudo de longe. Ele ainda era o proprietário formal, mas não tinha mais poder de decisão. Os credores tinham assumido o controle. No dia da assinatura do contrato, Eduardo foi convocado para estar presente. Era uma exigência legal. Ele chegou ao escritório do advogado de terno amarrotado, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Clarissa chegou minutos depois. Estava elegante, vestido azul marinho, cabelo preso, maquiagem leve. Ao lado dela, Rafael. E atrás, Alice. Eduardo olhou para a filha pela primeira vez em 5 anos. A menina tinha o rosto dele, os olhos dele, mas a força era da mãe. Alice olhou para o pai e não demonstrou nada, nem raiva, nem curiosidade, apenas indiferença. Eduardo sentiu uma dor no peito que não sabia nomear. O advogado leu os termos do contrato. Clarissa assinava como nova proprietária da Ferraz Imports. Eduardo assinava como vendedor. Quando terminou, o advogado estendeu a caneta para Clarissa. Dona Clarissa, por favor. E ela pegou a caneta, olhou para o papel, respirou fundo e assinou. Pronto. A Ferraz Imports agora era dela. O advogado estendeu a caneta para Eduardo. Senhor Eduardo. Ele pegou a caneta com a mão tremendo. Olhou para Clarissa. Posso falar com você? Só 1 minuto? Clarissa hesitou, mas assentiu. Os dois saíram da sala. Rafael ficou com Alice. No corredor, Eduardo parou na frente de Clarissa. Os olhos dele estavam vermelhos. Clarissa, eu estraguei tudo. Ela não disse nada. Você estava certa. Sobre tudo. Sobre os brinquedos, sobre o amor, sobre Alice. Clarissa cruzou os braços. Eduardo, por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não sabia. Eu não entendia. Eu achei que sucesso era dinheiro.
status, imagem. Mas você construiu algo real, algo que importa. E você acha que eu preciso ouvir isso? Ele baixou a cabeça. Não, você não precisa. Mas eu preciso dizer. Clarissa respirou fundo. Eduardo, eu não te odeio, nunca odiei. Mas eu também não te perdoo. Porque perdoar seria dizer que o que você fez não importou. E importou. Mudou minha vida inteira. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Eu sei. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir algo tão verdadeiro que a dor vira combustível. Eduardo engoliu seco. Eu te ofereço uma coisa, Eduardo, uma posição na nova diretoria. Não como CEO, mas como consultor. Você conhece o mercado. Pode ajudar na transição. Eduardo arregalou os olhos. Você está falando sério? Estou, mas com uma condição. Qual? Que você reconheça Alice, legalmente, e que esteja presente na vida dela, se ela quiser. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem. Eu aceito. Clarissa assentiu. Então assina o contrato. Eduardo voltou para a sala e assinou. Quando terminou, olhou para Alice. Alice, eu sinto muito. Alice olhou para ele. E disse com a voz calma de sempre, eu não te conheço, mas talvez um dia eu queira conhecer. Eduardo assentiu, emocionado. Clarissa pegou a mão de Alice e saiu da sala com Rafael ao lado. Quando chegaram no carro, Alice olhou para a mãe. Mãe, você fez a coisa certa. Você acha? Acho. A gente não precisa ser cruel para ser forte. Clarissa abraçou a filha. Você é mais sábia que eu, sabia? Alice sorriu. Eu aprendi com você. Nos meses seguintes, Clarissa transformou a Ferraz Imports. Mudou o nome para Alma Group. Integrou a linha de brinquedos educativos da Alma Kids com a estrutura de distribuição da antiga empresa de Eduardo. O slogan mudou. Agora era: o que um dia foi desprezado por ser simples, agora ensina o mundo inteiro. A resposta do mercado foi imediata. Escolas do Brasil, Japão, Canadá, Espanha começaram a adotar os brinquedos. A Alma Group fechou parcerias com governos para levar educação emocional para escolas públicas. Clarissa foi capa de 3 revistas de negócios, Forbes, Exame, Época. O título, a CEO que transformou dor em império. Rafael e Clarissa se casaram em uma cerimônia íntima em Recife, na praia de Boa Viagem, ao pôr do sol, só a família. Dona Neide, seu Raimundo, Alice como daminha. Eduardo não foi convidado, mas mandou uma carta. Clarissa, obrigado por me dar uma segunda chance, não como marido, mas como pai. Prometo não desperdiçar. Clarissa leu a carta e guardou. Não respondeu. Mas também não jogou fora, porque algumas histórias não precisam de final feliz, precisam de final verdadeiro. E a verdade era essa: Eduardo tinha errado, pagou o preço. E agora tentava reconstruir, mas a história não era mais sobre ele. Era sobre Clarissa, sobre Alice, sobre tudo que elas construíram juntas. E agora só faltava um passo: Paris. O prêmio da Unesco. O reconhecimento mundial. Paris, 6 meses depois. Clarissa estava nos bastidores do Grand Palais, o coração acelerado. Alice estava ao lado dela, de vestido azul claro, os cabelos cacheados presos com uma fita branca. Rafael segurava a mão das duas. Mãe, você está nervosa? Clarissa sorriu. Um pouco. Não precisa, você já ganhou. Como assim? Alice olhou nos olhos da mãe. Você já venceu tudo que precisava vencer. Esse prêmio é só um detalhe. Clarissa abraçou a filha. Aquela menininha de 6 anos que falava como se tivesse vivido várias vidas. Como você ficou tão sábia, Alice?
Aprendi com a melhor mãe do mundo. Rafael segurou o ombro de Clarissa. Está na hora. Ela respirou fundo. Alisou o vestido e caminhou para o palco. A plateia estava lotada, mais de 1000 pessoas. Educadores de todo o mundo, representantes de governos, empresários, jornalistas, e em algum lugar em São Paulo, Eduardo assistia à transmissão ao vivo. Ele estava sozinho no apartamento pequeno que alugou depois do divórcio. A Ferraz Imports não existia mais como ele conhecia. Bianca tinha ido embora há meses e ele estava recomeçando do zero. Eduardo pegou uma cerveja da geladeira vazia e sentou no sofá velho. Ligou a televisão e, quando viu Clarissa entrando no palco, parou tudo. O apresentador subiu ao microfone. Senhoras e senhores, é com grande honra que anuncio a vencedora do Prêmio Unesco de Inovação em Educação Infantil deste ano. Uma mulher que transformou dor em propósito, rejeição em revolução e simplicidade em algo extraordinário. Clarissa Vidal Monteiro, da Alma Group. A plateia explodiu em aplausos. Clarissa subiu ao palco, segurando firme a mão de Alice. Rafael ficou na primeira fileira, sorrindo com os olhos marejados. O apresentador entregou o prêmio. Uma escultura de cristal em forma de coração, com uma criança no centro. Clarissa segurou o prêmio nas mãos. Sentiu o peso, a textura fria do cristal. E pensou em tudo. No cavalo de madeira desprezado, na humilhação, na dor e, principalmente, na reconstrução. Ela olhou para a plateia. Obrigada, obrigada de coração, mas antes de falar qualquer coisa, eu preciso contar uma história. A plateia ficou em silêncio. Há 6 anos eu estava grávida, sozinha, humilhada. O homem que eu amava me desprezou na frente de 50 pessoas porque eu dei a ele um presente simples, um brinquedo de madeira que meu pai fez com as próprias mãos. Clarissa fez uma pausa. Respirou fundo. Ele disse que brinquedos de pobre não educam ninguém. E naquele momento eu acreditei. Achei que ele estava certo, que eu não valia nada, que meus sonhos eram pequenos demais. Alice apertou a mão da mãe. Mas então, essa menina aqui nasceu, Alice, e ela me ensinou algo que eu tinha esquecido. Clarissa olhou para a filha. Ela me ensinou que o valor das coisas não está no preço, está no amor que a gente coloca nelas. A plateia começou a se emocionar. Algumas pessoas limpavam lágrimas. Eu criei a Alma Kids porque acredito que toda criança merece brinquedos que ensinam ela a sentir, a sonhar, a acreditar. Não brinquedos que só ocupam espaço, mas brinquedos que ocupam o coração. Clarissa ergueu o prêmio. E hoje, escolas de 23 países usam nossos brinquedos. Não porque são caros, não porque têm embalagem bonita, mas porque têm alma, porque cada peça foi pensada para fazer a criança acreditar nela mesma. A voz dela tremeu. Esse prêmio não é meu. É de toda mãe que já foi desprezada, de toda mulher que já foi chamada de fraca, de toda pessoa que construiu algo do zero com as próprias mãos e nunca desistiu. A plateia se levantou. Aplausos ensurdecedores. Algumas pessoas choravam. Clarissa olhou para a câmera. Sabia que milhões de pessoas estavam assistindo. E se você está assistindo isso agora e está passando por algo difícil, lembra de uma coisa. O brinquedo mais bonito é aquele que faz alguém acreditar de novo. E você pode acreditar de novo. Não importa quantas vezes te desprezaram, não importa quantas vezes disseram que você não era suficiente. Você é, e o mundo precisa do que você tem para oferecer. Eduardo, em São Paulo, deixou a cerveja cair no chão. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava há anos. Eu era um idiota. Um idiota. Clarissa desceu do palco com Alice. Rafael abraçou as duas emocionado. Você foi perfeita. Não, a gente foi perfeito.
Depois da cerimônia, Clarissa deu dezenas de entrevistas. Jornalistas de todos os continentes queriam saber a história dela, a mulher que transformou rejeição em revolução. Uma jornalista francesa de cabelos grisalhos e olhar gentil fez uma pergunta que Clarissa não esperava. Clarissa, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Clarissa pensou. Por um longo tempo. E então respondeu, não, porque se eu mudasse, eu não seria quem sou hoje. A dor me moldou. Mas foi o amor que me reconstruiu. A jornalista sorriu emocionada. E o homem que te desprezou, você o perdoa? Clarissa respirou fundo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar. E eu me libertei dele há muito tempo. Hoje, eu só sinto pena. Porque ele perdeu a chance de conhecer a Alice, de fazer parte de algo real. Mas ele ainda pode, não? Clarissa olhou para Alice, que estava desenhando num canto da sala de entrevistas. Pode, se ele mudar, se ele realmente quiser. Mas isso não depende mais de mim. A entrevista foi ao ar no dia seguinte. Viralizou 10 milhões de visualizações em 24 horas. E Eduardo viu. Cada segundo. Ele pegou o celular. Abriu a conversa com Clarissa. Havia meses que eles não falavam. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Finalmente enviou. Clarissa, eu vi sua fala em Paris, vi a entrevista. E eu não tenho palavras. Você construiu o império que eu jamais tive coragem de imaginar. Obrigado por deixar eu fazer parte da vida da Alice, mesmo que de longe. Você é incrível. E eu sinto muito. Por tudo. Clarissa leu a mensagem no avião de volta para o Brasil. Estava sentada ao lado de Rafael, com Alice dormindo no colo. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. E então respondeu, Eduardo, obrigada pelas palavras, mas eu não fiz isso por você, fiz por mim e pela Alice. Se você quer fazer parte da vida dela, não me diga, mostre com ações, não com palavras. Eduardo leu a resposta e sentiu um aperto no peito, mas também uma faísca de esperança. Quando Clarissa chegou em Recife, foi direto para a casa dos pais. Dona Neide tinha preparado um almoço especial. A mesa estava cheia. Baião de dois, carne de sol, macaxeira, salada de vinagrete, tudo o que Clarissa amava. Seu Raimundo estava sentado na cabeceira, com os olhos brilhando de orgulho. Filha, você trouxe o prêmio? Clarissa sorriu e pegou a escultura de cristal da bolsa. Trouxe, pai. Seu Raimundo pegou o prêmio nas mãos calejadas. Olhou. Virou. Passou o dedo pela superfície lisa. Bonito, mas sabe o que é mais bonito? O que, pai? Você, a mulher que você se tornou. Clarissa abraçou o pai e chorou. Dona Neide se aproximou e abraçou as duas. Minha filha, eu sempre soube que você ia longe, sempre. Depois do almoço, Alice foi brincar no quintal com os primos. Rafael ajudou seu Raimundo a lavar a louça. E Clarissa ficou sentada na varanda, olhando para o céu de Recife. Dona Neide sentou ao lado dela. Filha, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você é feliz? Clarissa olhou para a mãe e sorriu. Sou. Muito. Mesmo depois de tudo que passou? Principalmente por causa de tudo que passei. Porque eu aprendi que a felicidade não é a ausência de dor. É a capacidade de construir algo bonito, mesmo quando tudo parece perdido. Dona Neide segurou a mão da filha. Você é minha heroína, sabia? Clarissa riu, com os olhos cheios de lágrimas. Não, mãe. Você é a minha. Naquela tarde, Clarissa e Alice foram para a oficina de seu Raimundo. O cheiro de madeira, serragem, verniz, o cheiro da infância, o cheiro de casa. Alice pegou um pedaço de madeira e começou a esculpir. O que você está fazendo, filha? Um brinquedo novo, para a gente lançar na próxima coleção. Clarissa sentou ao lado dela, pegou outra madeira, pegou as ferramentas
e juntas começaram a criar, mãe e filha, lado a lado, construindo, sonhando. Seu Raimundo entrou na oficina e viu as duas trabalhando. Ele não disse nada, só sorriu, porque aquela cena era tudo que ele sempre quis. Naquela mesma semana, Clarissa fez um anúncio que surpreendeu o país inteiro. Ela criou o Instituto Alice, uma fundação dedicada a ensinar crianças de comunidades carentes a criar brinquedos, a desenvolver projetos, a sonhar com propósito. A sede seria em Recife, na Várzea, no bairro onde ela cresceu, no bairro onde tudo começou. Eu quero que toda criança tenha a chance que eu tive, a chance de acreditar, a chance de criar, a chance de transformar dor em sonho. A notícia rodou o Brasil. Prefeitos de outras cidades ligaram pedindo para abrir unidades. Empresários ofereceram doações. Famosos compartilharam nas redes sociais. E em 3 meses, o Instituto Alice estava de pé. Um prédio simples, mas funcional, com oficinas de marcenaria, design, programação básica, robótica educacional. Tudo gratuito. Tudo pensado para transformar vidas. No dia da inauguração, mais de 500 pessoas compareceram. Crianças, pais, professores, jornalistas. Clarissa subiu no palco improvisado, segurando a mão de Alice. Há 6 anos, eu estava sozinha, sem dinheiro, sem esperança. Mas eu tinha uma coisa, a minha filha, e a certeza de que o amor constrói. E hoje, esse instituto é a prova de que sonhos não morrem. Eles só esperam o momento certo para nascer. A plateia aplaudiu. Crianças correram para as oficinas, e Clarissa sentiu que finalmente tinha fechado o ciclo. Alice foi a primeira professora do instituto. Com 6 anos, ela ensinava crianças mais velhas a pensar, a criar, a programar. E as crianças amavam, porque Alice falava a língua delas, simples, verdadeira, sem firulas. Um dia, um menino de 8 anos perguntou: "Alice, você é rica?" Alice pensou: "Não sei. Minha mãe tem dinheiro, mas eu acho que ser rico é ter tempo para fazer o que você ama." "E eu amo criar, então..." "Acho que sim." O menino sorriu. "Então eu também quero ser rico." E foi assim, criança por criança, sonho por sonho. O Instituto Alice mudou vidas. Enquanto isso, Eduardo começou a mudar também. Devagar, com dificuldade, mas mudou. Ele vendeu o carro importado, saiu do apartamento de luxo, começou a trabalhar como consultor freelancer e todo mês ele depositava uma quantia na conta de Alice. Não muito, mas consistente, e uma vez por mês ele pedia para ver a filha. No começo, Clarissa hesitou, mas Alice quis conhecer. "Mãe, ele é meu pai, eu quero saber quem ele é." E Clarissa deixou. O primeiro encontro foi estranho. Eduardo chegou nervoso com um presente embrulhado. Alice olhou para ele com curiosidade. "Oi." "Oi, Alice." Silêncio. Eu trouxe um presente para você." Alice abriu. Era um livro de programação infantil. "Obrigada." Eles passaram 2 horas juntos. Eduardo perguntou sobre a escola, sobre os brinquedos, sobre o instituto. Alice respondeu com educação, mas sem emoção. No final, Eduardo perguntou: "Alice, você me odeia?" Alice pensou: "Não, eu não te conheço. E a gente não pode odiar quem a gente não conhece." Eduardo sentiu um nó na garganta. "Então, você quer me conhecer?" "Talvez, se você mostrar que vale a pena." E foi isso, sem drama, sem perdão instantâneo, mas com uma porta aberta. Nos meses seguintes, Eduardo continuou visitando, levava livros, perguntava sobre projetos, ouvia e, aos poucos, Alice começou a gostar dele, não como herói, mas como humano, e isso era suficiente. Rafael e Clarissa tiveram mais um filho, um menino. Chamaram de Raimundo, em homenagem ao avô. Seu Raimundo chorou quando soube. Disse que era o maior presente que poderia receber. Alice adorou ser irmã mais velha. Cuidava do bebê com carinho, cantava para ele, mostrava os brinquedos.
Mãe, quando ele crescer, eu vou ensinar ele a criar também. Clarissa sorriu. Tenho certeza que vai. 5 anos depois, a Alma Group estava presente em 35 países. Clarissa abriu escritórios em Nova York, Tóquio, Londres e Cidade do Cabo. Mas a sede continuava em Recife, porque ela nunca esqueceu de onde veio e nunca quis esquecer. O Instituto Alice formou mais de 3.000 crianças. Algumas viraram designers, outras engenheiras, outras professoras, mas todas aprenderam a sonhar. E toda vez que uma criança pegava um brinquedo da Alma Kids, ela lembrava da frase gravada na base de cada peça: feito com amor, criado para fazer você acreditar. Eduardo continuou sendo parte da vida de Alice, não como pai presente desde sempre, mas como pai que tentou consertar. E Alice aceitou, porque ela aprendeu com a mãe que perdoar não é esquecer, é liberar. Uma tarde, Alice perguntou para Clarissa: Mãe, você acha que meu pai mudou? Clarissa pensou. Acho que ele está tentando, e isso já é muito. Você o perdoa? Eu me perdoei. Isso é mais importante. Alice assentiu, ela entendia. No 10º aniversário do Instituto Alice, Clarissa organizou uma festa enorme. Centenas de crianças, famílias, professores. Havia música, dança, brinquedos espalhados por todo lado. E no meio da festa, Clarissa subiu num palquinho pequeno. Gente, eu queria agradecer a todos vocês por acreditarem, por sonharem, por provarem que o amor constrói. A multidão aplaudiu. E eu quero contar uma coisa. Há 10 anos, eu estava no fundo do poço. Achei que nunca mais ia me levantar. Mas aí eu lembrei de uma frase que meu pai me disse: o brinquedo mais bonito é aquele que faz alguém acreditar de novo. E foi isso que eu fiz. Eu acreditei, e vocês acreditaram comigo. As crianças gritaram. Clarissa sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por fazerem parte dessa história. Obrigada por me ensinarem que a gente nunca está sozinho. E, principalmente, obrigada por provarem que sonhos não têm prazo de validade. A festa continuou até a noite. E quando todo mundo foi embora, Clarissa ficou sozinha no meio do pátio vazio, olhando para as estrelas. Rafael se aproximou. No que você está pensando? Em tudo, em como a vida muda, em como a dor passa, em como o amor vence. Rafael abraçou ela por trás. Você venceu, Clarissa. Não, a gente venceu. E foi verdade. Porque Clarissa nunca venceu sozinha. Ela venceu com a filha, com o pai, com a mãe, com Rafael, com cada pessoa que acreditou. E, principalmente, ela venceu com ela mesma. E você? O que faria no lugar da Clarissa? Se alguém te desprezasse assim, você teria força para reconstruir? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Conta a sua história, porque talvez, só talvez, alguém precise ouvir. E se você gostou dessa história de superação, se inscreve no canal para não perder a próxima. Aperta o sininho. Compartilha com alguém que precisa acreditar de novo. Porque a vida tem dessas coisas, né? Às vezes a gente precisa ser desprezado para descobrir o quanto a gente vale. Às vezes a gente precisa cair para aprender a voar. E lembra sempre, o que o mundo chama de fraqueza, o amor transforma em força. Obrigada por ficar até o final. Obrigada por acreditar nessa história. E, principalmente, obrigada por acreditar em você. Até a próxima história. E que você sempre encontre motivos para acreditar de novo.